meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai estudar uma das essências favoritas do mundo, que é o Olive. O Olive é essência para exaustão, para fadiga, para o cansaço, para quando a gente está cansado fisicamente, mentalmente, para quando a gente acha que não vai conseguir mais um dia. Tem até uma figurinha que eu tenho lá no meu WhatsApp, que é ainda bem que é um dia de cada vez, porque se fosse dois eu não sei se eu aguentava. Então, se você está se sentindo assim, se você já se sentiu assim em alguns momentos da sua vida, se você conhece alguém que está precisando do Olive, e gente, né, quando vira e mexe a gente precisa demais dessa essência, e olha, por experiência própria, né? Mãe de criança pequena, mãe de bebê, quando a gente não dorme, né? Quando a gente tem um monte de coisa para fazer, aquelas fases da vida que a gente tá cuidando de outras pessoas, né? Não só dos nossos filhos, mas que, sei lá, às vezes você é um educador, o seu trabalho te exige demais, você tá numa fase de resolver um monte de coisa na tua casa, enfim, cuidando de alguém que tá doente, né? Os enfermeiros, meu Deus do céu. Então, o Olive é uma essência que eu diria que junto com o Rescue é uma essência que todo mundo tinha que ter em casa no kit dos primeiros socorros, porque vez ou outra a gente vai precisar dele, tá? E é uma das poucas essências que a gente não considera como uma essência de personalidade, porque ninguém fica Olive, né, a vida inteira, pelo amor de Deus. Socorro, hein, gente? Socorro. Enfim, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Adriana, sou professora, sou terapeuta e aqui é um playlist maravilhoso que te explica todas as 38 essências florais dos florais de Bach, tá bom? Eu tenho que sempre falar, né? Porque hoje em dia existem várias linhas de florais, mas os florais que eu trabalho e que a gente estuda aqui são os florais de Bach, tá? Que a gente costuma falar que são os florais originais. Peraí que eu tô pegando uma água, gente. Porque Dr. Bach foi o primeiro a desenvolver os florais de Bach, né? Foi ele quem desenvolveu lá no país de Gales os florais. Depois do Dr. Bach, com base nos estudos que ele fez uma vida inteira, algumas outras pessoas foram desenvolvendo outras linhas de florais. Eu não vou opinar nada, porque eu não sou especialista em nenhuma outra linha de floral, tá? Só para vocês saberem do que a gente está falando e o que a gente está tratando aqui, combinado? Então vamos lá, vamos entender o Olive. Lembrando que estamos estudando este livro aqui, A Terapia Floral e seus Benefícios, de David Venels. E eu esqueço de falar, né? Para quem gosta da minha metodologia, para quem gosta, né, desse olhar para a personalidade das pessoas, estudar a nossa própria personalidade, eu acho isso encantador. A gente trabalha tanto o autoconhecimento, muitas vezes voltado para autocorreção, né, gente? O que eu preciso melhorar em mim? Quem já tá aqui no canal já sabe, o meu olhar é completamente diferente. O meu olhar é muito conectado ao olhar do Dr. Bach, que era que todo ser humano é perfeito em essência. E ele desenvolveu os florais justamente, né? Ele buscava na natureza alguma coisa que pudesse trabalhar o equilíbrio de cada pessoa, sabendo que existia uma forma de ativar todas as virtudes, que todos os seres humanos são perfeitos em essência. Então, esse é o meu olhar também, é por isso que eu sou tão apaixonada, né, pelos florais, pela história do Dr. Bach, porque, de fato, quando a gente tem esse olhar para a vida, quando a gente tem esse olhar para nós mesmos, daí sim é um autoconhecimento e não uma autocorreção, que é o que a gente costuma fazer, né? Os florais, eles trazem amor. Eles trazem frequências elevadas. Tudo aquilo que você achava que você tinha que melhorar, tudo aquilo que você achava que era um defeito, ele mostra para você, você que está olhando isso como um defeito, vamos te mostrar que isso o oposto positivo disso é a tua verdade. E aí a gente, de repente, começa a conhecer quem a gente é. Então, o meu livro, Reescrevendo a Minha Essência com os Florais de Bach, que é na sua versão digital, tá lá no meu site, eu conto pequenas historinhas trazendo um olhar sobre a personalidade da gente de acordo com cada uma das essências florais. É muito gostoso, é uma leitura dessas da gente ter na cama antes de dormir, que vai sempre elevar a gente, que vai sempre trazer essa consciência, sabe, para perfeição que já existe na gente. Eu falo isso, gente, porque, sabe,
É tanto conteúdo de correção que a gente vê por aí, né? Ficar sempre mostrando primeiro o que está de negativo para enaltecer o positivo. Mas que perda de tempo, né? A gente estraga para depois consertar. Vamos só para o positivo. Vamos só para a luz. Vamos lembrar que dentro de nós já tem tudo pronto. Só falta talvez conectar um fiozinho ao outro, que é justamente esse o trabalho dos florais, que é justamente esse trabalho que eu faço no colegiado com os meus alunos, que é justamente o que meu livro, tão simples, tão gostoso de ler, pode te ajudar no dia a dia, sabe? Você lê uma essência antes de dormir, o capítulo é bem curtinho, é um livro bem curtinho, muito gostoso, recomendo, tá? Tá lá no meu site, o link tá aqui embaixo na descrição também. Então vamos lá, gente. Olive, a essência da exaustão física e mental. Socorro, minha gente, vamos lá. O Olive é a essência para a fatiga extrema. Os pacientes se sentem tão cansados e esgotados que não conseguem prosseguir e desejam desistir. Sentem que a energia e a força acabaram e que não tem mais nenhuma reserva. Olive pode ser usada por qualquer pessoa que se sentir cansada e exaurida após lidar com um evento estressante. Esse estado de exaustão pode seguir um longo período de doença, por exemplo, em que os pacientes tiveram que passar por muita dor ou estresse físico e mental. Se as coisas parecerem que não vão melhorar, então o pensamento de enfrentar o futuro os faz sentir ainda mais fracos. Gente, aqui vocês sabem, né? Nessa série a gente fala bastante de coisas de saúde, porque o Dr. Bach era médico, né? Então ele sempre usava os florais, claro, para a parte comportamental das pessoas também, mas como ele era médico, ele tinha sempre esse olhar na doença, né? Quer dizer, ele sempre teve o olhar no indivíduo com o objetivo de ajudar a curar as doenças, porque foi justamente por isso que ele foi buscar os florais, né? Ele foi estudar na natureza, claro, né? Os florais ele foi descobrir depois, mas ele foi estudar na natureza algo, né? Ele queria descobrir alguma metodologia, o que estava naquele reino vegetal que podia, né, usar apenas aspectos positivos e que ia fazer com que aquelas pessoas individualmente se curassem, porque ele tratava pessoas com câncer, por exemplo, e ele não entendia por que algumas faziam tratamento e morriam e outras sobreviviam. Não era certo olhar só para a doença, tinha que olhar para o lado positivo, tinha que olhar para a pessoa individualmente. Por que esse ser humano morre quando faz esse tratamento? Por que esse outro ser humano sobrevive e fica bem? Aí ele olhava o comportamento das pessoas e falava, não, mas espera aí, cada pessoa reage de um jeito diferente. A gente precisa cuidar do indivíduo. A gente não pode ficar olhando para a doença e tratar a doença. A gente tem que olhar para a pessoa, como que ela é em suas características. E foi assim que ele desenvolveu os florais. É muito apaixonante, não é, gente? É muito especial. Enfim, então vamos lá, continuando. O Olive não é um medicamento para um tipo de pessoa, embora algumas sejam mais inclinadas a dedicar todo o seu tempo e energia ao outro de uma maneira não correta, o que com frequência as deixa sentindo que não restou mais nada para ser dado. Pelo contrário, essa essência ajuda os terapeutas que sentem que deram tudo para a pessoa da qual tomam conta e que toda a sua energia foi sugada. Aqui, gente, serve para todo mundo que tem essa personalidade também, essa personalidade de fazer demais pelos outros, né? Você tá cuidando de filho, tá cuidando de marido, tá cuidando de pai e mãe, tá cuidando de alguém que tá doente, né? Você que é enfermeiro, você que é educador, enfim, gente, tantas profissões, né? Que a gente se doa demais e não tem limite, e aí fica exaurido mesmo, né? Continuando. Algumas vezes sentem até que não há mais amor e preocupação pelo paciente ou pela pessoa que você está cuidando. Isso indica também outras essências, como por exemplo, Impatience, Willow e Holly, dependendo de como os indivíduos reagem a essa situação. Ele está querendo dizer, se você está exausto, cansado, e além desse cansaço, você está com raiva da pessoa que você está cuidando, você precisa do Holly. Se você tá cansado, esgotado e você tá irritado, impaciente, não vê a hora daquilo acabar, o Impatience pode te ajudar.
né? O que mais que ele colocou aqui? Willow, se você está se sentindo vítima de toda essa situação, além do olive, você também toma o willow, né? Lembra que aqui é um playlist que você pode checar todas as essências florais que eu cito aqui para ver se você também precisa, além do olive, dessas outras essências. Vamos lá. O olive é também excelente para pessoas que se esforçam demais, aquelas que querem sempre mais e os workaholics. A gente viu a essência oak recentemente, né, que fala dos workaholics. A essência indicada para essas pessoas será diferente quando forem longe demais por tempo demais. Por exemplo, Vervain, Impatience, Elm ou Rockwater. Quando então o olive poderá auxiliá-las a recuperar a força e a vitalidade. Com frequência, aqueles que podem se beneficiar do olive perderam grande parte do seu sentido de alegria e amor pela vida. Tiveram uma carga tão pesada por tanto tempo que se tornaram menos da metade da pessoa que foram uma vez. O desgaste que responde bem à essência olive é diferente do tipo hornbeam, que vocês podem estar em dúvida, né? Já tem o hornbeam aqui nesse playlist. O olive é causada pelo excesso de trabalho ou pelo esforço excessivo, enquanto as pessoas hornbeam não conseguem encontrar energia ou entusiasmo até para começar a tarefa mais imediata. Deixa eu trazer um exemplo prático para vocês diferenciarem. O hornbeam, né, para quem lembra que a gente estudou já essa essência, é pro ânimo. Então vamos supor que domingo você tava lá se divertindo com a sua família, fez um monte de coisa legal. Aí tá chegando a noite, aí você tá lembrando que amanhã você precisa ir trabalhar naquele emprego que você não gosta. Exemplo clássico do hornbeam. Aí você tava lá todo feliz. Na hora da diversão você tá todo feliz, mas na hora da obrigação começa a dar angústia, ansiedade, você quer sair correndo, não quer enfrentar. Quando você precisa enfrentar e você não tem ânimo para enfrentar as coisas negativas, o hornbeam é a essência indicada. O olive, ele é posterior à fadiga. Então você está cuidando demais de um bebê, você está cuidando de uma pessoa que está doente, ou você passou uma semana no teu trabalho, você teve que entregar um projeto, você está exausto com aquilo, você não aguenta mais de cansaço. O olive é para esse tipo de cansaço, para quando você está exausto e alguém te chama para festa, você não vai nem sonhar em ir para festa. Você está exausto, você está morto, tudo que você quer é deitar e dormir. Tudo que você quer é que a sua vida mude, né? Se é uma questão mais de longo prazo, que não tem, né? Um prazo para acabar esse esforço, você precisa muito do olive e você só quer descansar, você não quer sair para se divertir. O hornbeam não. O hornbeam, qualquer coisa de diversão, ele topa aí. Ele não tá exausto, ele só precisa de ânimo para questões específicas que ele tá sem ânimo de resolver. É o procrastinador, o hornbeam. Entenderam a diferença dos dois? E, gente, como aqui fala muito de questões de saúde, lembra que o olive é um cansaço físico e mental que a gente pode ter como um burnout de várias situações, sabe? O burnout não é só quando a gente tá cansado do nosso trabalho ou cansado de cuidar de alguém. O burnout é um excesso de estresse a longo prazo que faz com que a gente fique numa exaustão, no esgotamento profundo, né? A gente acabou de sair de um período, né? Que a gente não pode usar algumas palavras específicas aqui no YouTube, mas a gente passou por um período onde o mundo inteiro parou por conta de uma doença específica, né? Então, tem muita gente que está vivendo um estresse pós-traumático, né? Dri, mas eu não perdi ninguém, eu não fiquei tão doente, mas a gente viveu um tempo que a gente não sabia o que ia acontecer, que a gente não sabia como se portar. Muita gente vive um estresse pós-traumático, muita gente vive numa exaustão que não sabe direito por quê. Pode ser por conta desse período que a gente viveu recentemente, tá? Então, o olive pode ajudar em muitos cenários que você passou por um estresse muito grande. Se você está passando por um estresse financeiro, por exemplo, muito tempo se preocupando demais com esse tipo de coisa, e você está exausto de tanto pensar nisso, o seu corpo não aguenta mais, você não consegue ver uma solução para isso, você não aguenta mais ter que lidar com esse cenário. O olive pode ajudar em qualquer uma dessas situações de exaustão física e mental. Tudo pode, né? Às vezes a exaustão ela é braçal, mas às vezes a gente ficou tão exausto mentalmente que somatizou para o corpo, né? Então o olive
Vocês entenderam? Porque eu falei que ele precisa ser o remedinho que a gente deixa em casa, né? E como eu sempre explico. 4 gotinhas direto na boca, 4 vezes ao dia, por no mínimo 1 mês. Dri, posso misturar o Olive com outras essências que eu preciso? Lógico que pode. Dri, eu vi não sei onde que não pode tomar mais do que 6 essências de uma vez só. Gente, claro que todos esses detalhes eu vou explicar lá no colegiado, porque senão, né, não dá para fazer um curso em um vídeo do YouTube. Mas o que o Dr. Bach ensinou? O que ele trouxe de informação? Tudo que a gente vai tratar na nossa vida, gente, precisa de uma direção, de um norte. Você não vai no seu clínico geral e conta para ele a história desde o dia que você nasceu, todas as dores que você teve desde o dia que você nasceu. Hoje você tá lá por causa de uma dor de cabeça, mas aí você quer tratar dor de cabeça, dor de estômago, dor no pé, dor não sei o que, dor não sei aonde. O médico, ele sempre vai fazer o quê? Ele vai hierarquizar o que é mais urgente, o que é mais grave. Com os florais é a mesma coisa. Tem gente que fala, Adri, eu preciso das 38 essências. Posso fazer um floral com as 38 essências? Você pode fazer, só que não vai dar efeito nenhum. Por quê? Porque o floral vai entrar e vai falar o que nós vamos fazer aqui primeiro, né? Então, a gente sempre vai escolher o mínimo de essências possível. O Dr. Bach recomendava não passar de 6 ou 7 por cada frasco, que você vai tratar por 1 mês. Mas gente, é lógico, em determinadas situações, você precisa de 8, né? Tem uma essência lá junto com outra que as duas vão ser muito importantes. Posso fazer um frasco com 8? Pode, não é que não pode, gente, mas entendam a filosofia, tá? Quanto menos, melhor, porque você vai direcionar. O que eu vou tratar agora? A minha exaustão. A minha exaustão, ela também tá me deixando impaciente, ela também tá me deixando com raiva. Então, você pode misturar essas essências que estão tratando a mesma questão, tá? Só que não dá para você ir no teu terapeuta floral e fazer, né? Nem no seu psicólogo você não faz isso. Você não vai contar a sua história inteira em uma sessão e querer resolver sua vida inteira em uma sessão, né? Até porque, muitas vezes, a gente vai tratar uma coisa e cura as outras, né? É um tratamento holístico, não se esqueçam disso. Mas aqui tá um pouco a explicação do porquê que a gente tenta diminuir o tanto de essências que a gente coloca por vez no frasco, tá? Então vamos entender quais são os efeitos da essência Olive quando a gente faz o tratamento com ele. Quando a essência é tomada, com frequência ocorre uma rápida melhora, ficando visível no paciente um crescimento na vitalidade e na energia. Eu já falei isso para vocês várias vezes, né? O floral, gente, tem gente que fala, eu não vou tomar floral porque demora muito para fazer efeito. Quem que falou isso para você? Não existe isso. O floral faz efeito na primeira gota. O que acontece é o seguinte, ele é um tratamento sutil, porém, quando a gente tá no fundo do poço, ele é forte que nem um trator. Quanto pior a gente tá, mais intensa é mais intenso o efeito do floral, é mais perceptível, não é que é mais intenso, é mais perceptível. Então, se eu tô muito exausto, e eu tomo Olive, parece que eu tomei um pó de pirim-pim-pim, do tipo, mano, da onde veio essa força? De você mesmo, o floral só te mostrou onde que ela estava escondida, tá? Deixa eu voltar aqui. Ficando visível no paciente um crescimento na vitalidade e na energia. A centelha volta... A centelha é isso mesmo? É. A centelha volta aos olhos e o corpo fica menos pesado e assolado pela fatiga. Fatiga não, Adriana, fadiga. Como acontece com todas as essências, Olive pode ser tomado como preventivo quando qualquer projeto física ou mentalmente esgotante for iniciado, como épocas de estudos e concentração intensos ou quando há uma carga de horas extras por longos períodos em um emprego que esgota fisicamente. Olive ajuda a restaurar e restabelecer a vitalidade e a energia. Maravilhoso, né? Dri, então, se eu sei que eu vou ter que, daqui uma semana, pegar pesado para estudar para concurso, pegar pesado num projeto novo do meu trabalho, posso já começar a tomar o Olive agora? Pode! Se você sabe, se você se conhece e você acredita que esse movimento vai te causar exaustão, pode se preparar. É igual quando a gente faz, por exemplo, você tem muito medo de tomar injeção. Muito medo de fazer exame de sangue. E você sabe que semana que vem você vai ter que passar por esse procedimento. E você tem
pavor. Você pode já começar a tomar Mimulus e Rock Rose, que é a essência do medo e a outra essência do pavor. Toma uma semana antes. Você vai ver, meu filho, você vai querer sair dando injeção nos outros, porque você não vai ter medo de nada. Ou você vai fazer teste de direção, vai fazer o teste lá para pegar sua carta de motorista. E você sabe que você vai travar, você vai ficar apavorado, vai ficar muito nervoso, ou vai prestar vestibular, vai fazer uma entrevista de emprego. Pega o Rescue, que é a essência, né? O nosso famoso calmante, né? Entre aspas, dos florais. Pega o Rescue e já vai tomando uma semana antes, 15 dias antes. Você vai ver, você vai tomar um chuchuzinho. Eu, quando fui fazer meu teste de direção aqui no Canadá, peguei uma garrafa dessa, enchi de Rescue, fui tomando. Só toma cuidado, tá? Pra você não querer fazer xixi no meio do negócio lá, né? Mas, gente, foi tão engraçado, porque eu tava nas nuvens, tá? Passei de primeira, claro, porque fiquei super calma, mas eu lembro que até fiz piada junto com o instrutor. Gente, enfim, os florais servem muito como prevenção. Quando a gente sabe, né, que vai enfrentar alguma situação complicada, a gente usa a essência que precisa, né? Sei lá, às vezes você vai ter uma conversa difícil com alguém e você tá com muito medo, né? Você pode tomar o Mimulus pro medo, você pode tomar o Centauri, se você é uma pessoa que quer muito agradar aos outros e vai ter que ter uma conversa desagradando a outra pessoa, você já se prepara antes, tá? Ah, e outra coisa, eu queria falar do Centauri, porque eu reparei que aqui nesse livro, o David Venables não cita a comparação do Olive com o Centauri. E eu acho que é uma boa comparação, sabe? Porque o Olive, como ele é decorrente, né? Quando a gente passa por um longo período de muito estresse, de muito cansaço, de muita exaustão, cuidando de outras pessoas, pode ser que o Olive seja um efeito colateral de você ser uma pessoa Centauri. Já tem o Centauri aqui na lista, tá, gente? O Centauri é aquele que faz tudo pro outro. É aquele que sempre tá cuidando, que tá sempre ansioso para agradar os outros, que não sabe dizer não. Então pode ser que se você é um Centauri e você não aprendeu a se colocar limites, a colocar limite nos outros, você vai precisar do Olive, porque vai chegar uma hora que você vai cansar, né? Então, queria só colocar aí esse detalhe, porque é muito comum pessoas Centauri precisarem do Olive, tá bom? Então é isso, minha gente. Dri, que encantador que é tudo isso que você fala dos florais. Como eu queria passar por um processo com todas as essências. Vem pro colegiado, criatura. Vem que ainda dá tempo. Nossa turma agora de 2024 encerra as matrículas dia 16 de fevereiro, tá bom? Estou recebendo os novos alunos com muita alegria, eu e os meus queridos veteranos, lembrando que o colegiado é vitalício, tá bom? O que acontece é que eu abro agora a turma de tempos em tempos apenas, tá? Então, venha para essa turma de 2024, vai lá no site que você não vai acreditar quanto custa fazer parte do colegiado, que é um projeto que a gente se encontra todo mês para aula e sessão terapêutica, que você tem acesso a todas as essências através das ativações em meditação, que a gente se encontra toda semana para mensagem canalizada, que você tem um grupo das pessoas mais incríveis desse mundo no Telegram, que vão segurar sua mão, que vão te ajudar, que você também vai ajudar, que você também vai ser contribuição para o nosso grupo. Você tem acesso ao meu apoio sempre que precisar. Tem formação de terapeuta, se você se apaixonar tanto pelos florais, que é o que acontece com todo mundo. Tem um módulo de formação de terapeuta que não é apenas aprender os florais. Você aprende a montar o teu negócio. Adriana, tudo isso no colegiado? É, criatura. Você não me vê falando tanto aqui? Pois então, vai lá no site conferir tudo que eu tô te explicando, tá? E o preço que tá lá, você não vai acreditar, mas é de verdade. É de verdade. Ai, Dri, queria tanto, eu vejo tanto você falar do colegiado. Ai, meu sonho é entrar no colegiado. Para de sonhar, vai ver o preço que você vai realizar hoje, tenho certeza, tá bom? Só venha antes do dia 16 de fevereiro, porque aí eu vou fechar as nossas matrículas para esse ano. Combinado? Então é isso, meus queridos. Fico esperando vocês no colegiado e qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, tá bom? E quem puder, quem gostar desse conteúdo, dá um joinha para ajudar com que esse vídeo ajude mais pessoas e se inscreve no canal para você fazer parte aqui da nossa família, tá bom? Beijo e a gente se encontra. Tchau, tchau.